Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Vamos falar um pouquinho mais sobre neoconstitucionalismo, agora sobre críticas ao neoconstitucionalismo. Bom, para a gente entender esse tema, vamos lembrar do que é o neoconstitucionalismo. Então, neoconstitucionalismo no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, houve um giro hermenêutico em que os princípios adquirem um protagonismo. E é muito importante a gente entender o que é o neoconstitucionalismo e o que os seus teóricos propugnam para não cometer injustiças, tá ok? Mas vamos falar hoje sobre críticas ao neoconstitucionalismo, lembrando do caso Lutz. O caso Lutz é um caso de 1958, lá da Alemanha, da jurisprudência constitucional alemã, que é por vezes tido por tão importante quanto o Marbury versus Madison para a jurisdição constitucional norte-americana. No caso Lutz, o Eric Lutz, ele propôs o boicote aos filmes do Veit Harlan. E o Veit Harlan era um diretor que tinha dirigido filmes na época do nazismo. O Eric Lutz, quando o Veit Harlan ele foi lançar o filme Amada Imortal, era um filme que não abordava a temática judaica, a questão não era o filme, era o diretor. E o Eric Lutz propôs o boicote a esse filme. E o Veit Harlan, o filme foi pouco assistido, não foram assistir o filme, não tinha streaming, não tinha Netflix, né? Era no cinema. Então o Veit Harlan perdeu dinheiro, os investidores perderam dinheiro e entraram na justiça alemã, alegando que a lei infraconstitucional falava que aquele que causar prejuízo a outrem deve indenizar, tá? Então, como que surge o neoconstitucionalismo lá na corte alemã? Vamos falar mais um pouco sobre o neoconstitucionalismo para entender as críticas ao neoconstitucionalismo. O caso Lutz é um caso em que se garantiu a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Por quê? Porque nós temos aí o Veit Harlan e o Eric Lutz. O Eric Lutz exercendo a sua liberdade de expressão, de boicotar, né? E o Veit Harlan sofrendo com essa liberdade de expressão dano financeiro, tá bom? Ele e os empresários que o financiaram. Agora veja, o Eric Lutz, ele perdeu em primeira instância, mas a Corte Constitucional Alemã entendeu que a liberdade de expressão também valia em relação aos particulares, de forma que, inclusive levando em consideração teleologicamente finalística, por assim dizer, ou teleológica ou finalisticamente, observando que o boicote, ele tem por finalidade o quê? Qual é a finalidade do boicote? As pessoas não assistirem. E como que fica então a lei que fala que o prejuízo deve ser indenizado, né? Neste caso, a corte falou que ele não deveria indenizar porque ele estava exercendo a sua liberdade de expressão. Esse caso dá início, é um caso icônico do neoconstitucionalismo. Então, olha, o neoconstitucionalismo, teoria que daria prioridade aos princípios, vamos ver aí a liberdade de expressão, em detrimento a regras. Até onde isso deve ser assim? O neoconstitucionalismo, ele guarda uma intrínseca relação com o tema ativismo judicial, ou com a temática do ativismo judicial. Para falar de ativismo judicial, vamos falar de um termo, juristocracia ou judiciocracia, tá? O que seria isso? Seria o suposto caráter antidemocrático na medida que os juízes, diferentemente de parlamentares e chefes do executivo, não são eleitos e não respondem diretamente perante o povo. E olha só, a sua preferência por princípios e ponderação em detrimento de regras e sua subsunção, como assim? No caso Lutz, dar prioridade ao princípio da liberdade de expressão em detrimento da regra do indenizar quem causar dano, né? Ele poderia causar uma situação danosa. Enfrentamos então a questão contramajoritária, por assim dizer. O que é contramajoritária? O judiciário não sendo eleito pela maioria, como é o legislativo,
Até onde ele pode anular uma regra com base em princípio? Então, olha só, as críticas que são feitas ao neoconstitucionalismo, elas têm algumas, elas são bem complexa a temática. Eu escolhi hoje para tratar com vocês sobre o ativismo judicial. O ativismo judicial é quando o juiz ou ele decide de acordo com o seu arbítrio, tá? Então, porque ele entende que... Então, veja, estão vendo a questão da arbitrariedade? Isso é ativismo judicial indesejável, né? Ou ainda, quando o juiz ele se coloca no lugar do legislador. Não estamos falando aqui das omissões legislativas, tá? Que nós temos, por exemplo, no Brasil, o mandado de injunção. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando quando o juiz ele se coloca como legislador. Olha, nesse sentido, ele legisla. Não, a atividade típica de legislar é do legislativo. Então, o ativismo judicial é um dos pontos de crítica do neoconstitucionalismo. Por quê? Porque ele causaria uma hipertrofia do judiciário, dos juízes, que para alguns, né, é discutido na temática da juristocracia, e essa hipertrofia seria indesejável. No momento aqui nós vamos falar argumentos a favor e contra. A questão é entender a crítica. Então a crítica que se faz ao neoconstitucionalismo no concernente, no que diz respeito ao ativismo judicial, é o próprio ativismo judicial, né? Eu aconselho fortemente as obras do professor Lênio Streck sobre o tema. Eu vou deixar 2 teses de doutorado, uma da Federal de Pernambuco e a outra do professor Bernardo Schmidt Pena, da Federal de Rondônia, que são perfeitas sobre esse assunto. E para a gente concluir, então, a crítica, uma das críticas que se faz ao neoconstitucionalismo é o ativismo judicial. Por quê? Porque, por vezes, às vezes exageradas, dá-se prioridade a princípios em detrimento de regras, causando insegurança jurídica e enfrentando aí o dilema contramajoritário. Tá ok? Saudações jurídicas, até a próxima.